vamos estudar um livro, e dessa feita do Novo Testamento, o Evangelho segundo escreveu Lucas, né? Não é o Evangelho de Lucas, o Evangelho não é de Lucas, nós temos que saber essa interpretação. O Evangelho é um só, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas foi a pessoa a qual o Espírito Santo usou como um canal de bênção. E nós vamos ver que este Evangelho aqui, nós vamos descobrir muitas coisas importantes, né, que Lucas nos vai mostrar. Primeiramente, irmãos, a lição vem como Lucas, né, o Evangelho de Jesus como homem perfeito, né? E nós lendo lá em Filipenses, já vamos começar essa parte introdutória, né? Paulo dizendo no capítulo 2, do versículo 6 ao 7, vamos ler esse versículo para darmos início. Olha o que Paulo diz acerca do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz assim: que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu quero destacar essa palavra, semelhante. Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas quando nós vamos estudar Jesus como Filho do Homem, temos que tomar cuidado de não dizer a palavra igual. Porque Jesus não era igual como eu, como você, meu irmão, como qualquer ser humano. Por que que ele não era igual? Ele era semelhante. Porque Jesus, segundo a Bíblia nos informa, nunca cometeu pecado. Vamos ler em Hebreus. Oi? Não nasceu do pecado. Foi Também. gerado pelo Espírito Santo. Sim, também. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Os irmãos acompanhem. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Por que que ele é semelhante e não igual? Hebreus. Diz assim. Hebreus. Capítulo 4, versículo 15. Obrigado. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então por isso que Paulo diz semelhante. Então ele é semelhante, né? Não podemos dizer Jesus igual, não, porque eu sou pecador, você é pecador. Todos os seres humanos descendentes de Adão se tornaram desde a entrada do pecado no mundo pecadores. Jesus já não. Então por isso que quando vamos estudar o Evangelho de Lucas, o homem perfeito, mas nós vamos ver que ele possuía a nossa natureza normal. Sendo como homem, nós vamos ver que ele sentiu frio, sentiu calor, ele chorava, ele sentia fome, sentia sede. A natureza humana normal, mas semelhante. Nunca pode dizer Jesus igual. Não, Jesus igual não, porque ele não cometeu pecado. Então é essa diferença, essa colocação que nós temos que entender. Pois bem, então na parte introdutória, irmão, essa lição é uma bênção que ela vem colocar para nós uma coisa que está faltando muito nos púlpitos da igreja evangélica, que significa pregar a Cristo. Hoje em dia, irmãos, graças a Deus, não no nosso ministério, os irmãos, né, são abalizados, têm aprendido, né, o nosso pastor presidente tem procurado ensinar a conservação da sã doutrina, o nosso pastor, o pastor Lúcio, enfim, os demais dirigentes da igreja. Mas os irmãos vê pela mídia, vê, né, pela internet ou televisão, que muitas igrejas não têm mais usado o púlpito na mensagem lucana. Isso é a mensagem de Lucas que prega a Cristo. Não, nós vamos aprender hoje. Hoje os púlpitos estão usando para pregar o quê? Exibicionismo, prosperidade e muitas coisas que não está usando o Senhor Jesus como centro, como ensina as Escrituras. Nós vamos ver que Lucas, esse Evangelho, nós vamos aprender nas 13 lições que tem no decorrer de cada domingo, né? Um assunto diferente, um tema diferente. E os irmãos vão ver que Lucas ele dá ênfase, né, à pessoa do Senhor Jesus. Então isso é um alerta, viu, irmãos? Que nesse trimestre nós possamos voltar, né? Então, diz aqui, ó, no segundo trimestre de 2015, como Jesus, o título O Homem Perfeito, né?
o Evangelho do Médico Amado, onde teremos a oportunidade de estudar 13 lições, né? O Evangelho, o terceiro livro do Novo Testamento. Nesta primeira lição, nós vamos tratar importantes informações. Hoje eu vou passar para os irmãos quais são essas importantes informações sobre a autoria, quem escreveu o Evangelho de Lucas, né? O propósito, por que Lucas escreveu esse livro, também destinatário, para quem que ele escreveu, o tema do livro, contexto e data, né? Destacaremos características específicas do Evangelho de Lucas, né? E por fim pontuaremos 3 aspectos da contribuição lucana para a Igreja de Cristo. É importante, antes de comentarmos, os irmãos saber que o comentarista para este segundo trimestre é o pastor José Gonçalves, né? É um irmão que, segundo aqui as informações que tem ele, né? Ele faz parte da comissão apologética, né? Da CGADB, além de comentarista da revista da Escola Dominical, né? Ele é pastor graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Então, para esse trimestre, agora não é mais pastor Ezequias. Os irmãos sabem, para cada trimestre, a CPAD escolhe um comentarista. Então, dessa feita, nós vamos pegar o estudo do pastor José Gonçalves. Vamos esquecer agora um pouco os comentários, né? Falando sempre pastor Ezequias. Agora, para o segundo trimestre, tudo que nós vamos aprender é com, né, alguns subsídios com esse pastor aqui, José Gonçalves. Então, irmãos, ele é importante quando nós estudamos, né? Ele diz assim aqui, ó. Ele coloca aqui uma parte muito interessante. Que ele faz assim: Lucas, o médico amado, não foi um apóstolo. Nós temos que aprender isso. Não foi como Mateus, entendeu? Como João. Não, ele não foi um apóstolo, tá? Nem tampouco foi uma testemunha ocular da vida de Jesus. Isto é, ele não andou junto com os 12 presenciando. Tudo que nós vamos aprender aqui é fato que ele pesquisou. Lucas, nós vamos aprender também que ele era um historiador, um teólogo. Então é coisas que ele pesquisou, principalmente de Marcos, que escreveu primeiro que ele o Evangelho, segundo a cronologia, né? Escreveu primeiro, então ele pesquisou muito de Marcos, que era sobrinho de Barnabé, né? E também muitas coisas que ele foi companheiro de Paulo, né? Possivelmente, segundo os estudiosos, ele se converteu com a pregação do apóstolo Paulo, né? Embora a Bíblia não nos relata isso, mas tudo indica que sim, né? Então, não foi apóstolo, nem uma testemunha ocular da vida de Jesus. Todavia, deixou uma das mais belas obras literárias já escritas sobre o Salvador, né? A narrativa de Lucas descreve com riqueza, detalhes, o ministério de Jesus, como ele nasceu, cresceu, libertou os oprimidos, formou os discípulos, morreu pendurado numa cruz. Mas quando nós vamos estudar o livro, irmãos, qualquer obra literária, não só a Bíblia Sagrada, ele dá uns toques para nós, esse pastor. Então, você que está aqui na escola dominical para aprender, você que prega a palavra, então, existe uma metodologia quando nós vamos estudar uma obra literária. E qual que é essa metodologia que nós vamos discorrer na lição? Precisamos, dentre estas coisas, levar em conta a autoria, a data, o tipo de gênero literário, seu destinatário e o propósito para qual ela foi escrita. Essa metodologia é importante, não apenas para os estudos de textos bíblicos, mas para qualquer obra literária universal. Então, meu irmão, quando você for ler um livro, ou mesmo a Bíblia para pregação, você tem que levar em conta essas coisas, ó. Autoria, data, tipo de gênero literário, seu destinatário e o propósito para qual foi escrita. Aí você tem uma compreensão melhor do livro que você está lendo. Isso estou me referindo a qualquer obra literária. É um toque que o comentarista da lição dá, e no qual eu fiz a pesquisa resumidamente, que nós vamos abordar esses aspectos nesta manhã. Então vamos lá. Informações sobre o terceiro evangelho.
que é o Evangelho de Lucas na ordem que está